Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores, principalmente se a recuperação do Banco do Brasil acontecer antes do esperado. A gente sabe que o Banco do Brasil está passando uma grande dificuldade por conta do agronegócio, pessoal. O lucro do banco segue desabando, consequentemente a perspectiva de recuperação agora pode ser maior para o ano de 2026 e diante, e quando o banco voltar, talvez aí ele possa pagar um dividendo acima de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Que nas cotações atuais de Banco do Brasil, você teria um provento aí de 11,5% de forma recorrente, fora também um bom potencial de valorização, dado de que as ações estão mal precificadas pelo mercado, abaixo do valor patrimonial, e podem aí surpreender os acionistas com uma boa alta e também uma boa retomada no fluxo de pagamento de dividendos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou apresentar uma tese concreta que pode fazer aí o Banco do Brasil surpreender muitos investidores, inclusive o mercado que está pregando bastante pessimismo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 44% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Acaba por ser uma posição bem relevante. Por mais que reduziu, conforme eu fui fazendo aportes em outras ações, ele ainda é uma posição de peso aqui na carteira. O que tem acontecido com o Banco do Brasil, pessoal, eu acredito que seja muito pontual, tá? Essa daqui, pelo menos, é minha visão, porque não é a primeira vez. Se a gente pega aqui, ó, o histórico de Banco do Brasil no longuíssimo prazo, a gente sabe que ele já passou por crises piores do que esta. Muita gente tá achando essa crise aí avassaladora, é porque você não pegou o Banco do Brasil nas crises anteriores. Olha o que aconteceu aqui em 2015 para 2016. O lucro do banco desabou. Só para vocês terem uma ideia, tá? De como que o lucro do Banco do Brasil em alguns períodos dá esse tombo natural. Se a gente pegar do último topo, o lucro do banco desabou 54%. Pegando aqui de 2015, ó, para 2016, muito por conta do aumento da inadimplência, cenário aí do governo Dilma, que fez o banco não fazer, tecnicamente ali, né, atividade de crédito muito saudável, o banco acabou subsidiando o crédito podre, então fez com que o lucro desabasse. E não foi somente essa crise, não. Olha aqui para 2012 e para 2013. Olha aqui na pandemia, tá? O lucro do Banco do Brasil desabou, saiu ali dos seus 19 bilhões para os 13 bilhões. Então perceba que o Banco do Brasil ele acaba sendo cíclico mesmo, pessoal. Já é do caráter do agronegócio, que acaba por ser aí o principal componente do Banco do Brasil. A inadimplência no agronegócio segue aumentando forte, tanto que se você pegar aqui, ó, na análise da teleconferência do Banco do Brasil, você pode observar, tá, pessoal? Tem até aqui, ó, no próprio site de RI, a transcrição aqui da teleconferência. Aqui você pode observar um pouco do que tem acontecido com o Banco do Brasil nesse curto prazo, tá? Tanto aqui a parte de áudio e aqui a própria apresentação, onde vocês conseguirão aqui ter acesso a todos esses dados sobre Banco do Brasil. Antes da gente olhar para potencial de valorização de dividendos, precisamos entender o que tem acontecido um pouco aqui com o Banco do Brasil. Quando você dá uma olhadinha aqui, ó, percebe que teve uma queda de lucros, né? Do ano passado para agora, o lucro desabou. Mas agora, aparentemente, a gente está entrando em um ciclo de recuperação. Então, para 2026, o Banco do Brasil projeta uma recuperação no resultado. Neste ano aí, o lucro do Banco do Brasil foi de 20,7 bilhões. Se a gente comparar com o ano passado, 20,7 bilhões e dividir por 38,7, né, que foi ali o lucro líquido do ano passado, 37,9, se não me falha a memória, o lucro do Banco do Brasil desabou. Se você dividir aqui, ó, 20,7 dividido por 37,9, o lucro do banco caiu 54%, justamente ali o quanto caiu no ano de 2016 para 2015. Então percebe que não é a primeira vez que isso acontece com o Banco do Brasil. Só que olha que legal, já para 2026 ele já projeta uma recuperação no resultado, ele projeta aqui de 22 a 26 bilhões. Eu acho que devido a todo o aumento da inadimplência no agronegócio, o cenário rural ainda não melhorou, as safras não seguem ajudando, a safra tá boa, mas o preço das commodities estão lá embaixo, soja se desvaloriza. Se a gente pega aqui, ó,
o preço da soja, você observa que está em queda, tá? Está numa queda vertiginosa. Teve aqui uma leve recuperação, mais longe dos preços que estavam observando ali no ano de 2022. Então, consequentemente, pessoal, isso pode trazer ainda uma fragilidade para o Banco do Brasil quando o cenário não muda. A única coisa que pode ajudar o Banco do Brasil, de fato, pelo menos nesse curto prazo, é a queda na taxa Selic, tá? Com a queda na Selic, isso faz com que o Banco do Brasil tenha um aumento ali na atividade de crédito. Então, a atividade de crédito do Banco do Brasil pode voltar a ficar pujante, ele crescer em volume, tecnicamente já pode reduzir o custo de captação, porque os bancos eles acabam ali perdendo muito dinheiro com o encarecimento do custo de captação. Então, o custo de captação ficando mais barato, vai ficar mais fácil para o banco ter mais spread. Uma Selic mais baixa, os bancos aí conseguem aumentar, né, ter essa vantagem no custo de captação. E isso pode fazer o banco se recuperar. Consequentemente, aí, para o ano de 2026, o banco pode lucrar 24 bilhões, o que fica no meio do caminho dessa projeção de 26 a 22 bilhões, que daria um lucro projetivo de 6 bilhões. Eu prevejo ali que no primeiro trimestre de Banco do Brasil, a gente pode ter um lucro na casa de 6 a 6,73 bilhões, que já daria um aumento, né, em comparação a esse lucro aqui de 5,7 bilhões para Banco do Brasil. Qual que seria o preço-lucro hoje da ação se a gente pegar? Se você dividir aqui, ó, o valor de mercado do Banco do Brasil por essa perspectiva de resultado nesse ano, você tem um PL de 6, o que é barato, porque geralmente o Banco do Brasil, em momentos de euforia, ele é cotado por múltiplos extremamente maiores, de 12, 13 vezes. Então, para o banco ficar cotado por múltiplos mais elevados, no cenário de euforia de mercado, até mesmo 10, porque ele fica aqui levemente abaixo do Itaú, né? Itaú fica em 13,14, o Banco do Brasil fica em 10,9. Isso poderia trazer uma apreciação nas ações de 66%, denotando de que o banco poderia estar muito barato. E quer ver se você joga aqui, ó, pela lógica do Graham, que acaba funcionando muito bem para Banco do Brasil. O banco poderia se apreciar para atingir a sua precificação justa, mais ou menos os seus 134% na cotação. Pablo, para de viajar, maionese. Até parece que o Banco do Brasil já subiu. Tem certeza? Se a gente pegar aqui, ó, dos últimos 10 anos, eu posso provar várias vezes em momentos aqui que o Banco do Brasil subiu mais do que 100%. Olha aqui, ó, na pandemia, para quem comprou o banco em cenário de estresse, conseguiu, ó, 100% de alta em pouquíssimo tempo. Olha agora, para quem comprou o banco estresse, conseguiu 43% de alta. Olha aqui em 2016, quando o Banco do Brasil desabou na cotação, conseguiu aí, ó, 214% de alta. Então percebe que quando você compra Banco do Brasil nas baixas, nestes momentos de estresse que tende a acontecer, você consegue multiplicar seu capital em várias vezes. Pablo, você também tá nos enrolando. Olha esse estudo aqui, ó. De 2004, o Banco do Brasil ficou amassado, deu 1.500%. 2016, 300%. E agora esse cenário aparentemente está se repetindo. O banco está muito longe do seu valor patrimonial justo, que fica na faixa de 1 vez, que já daria um potencial de upside legal. Fora também um belo potencial caso o mercado fique em peso caro. Perceba que poderia levar as ações do Banco do Brasil aí a 3 até mesmo 3 vezes o valor patrimonial, trazendo um potencial de alta, considerando o múltiplo de negociação hoje do VPA, valor patrimonial, em mais ou menos ali 284% na cotação. Então perceba que o banco ele pode ser uma boa oportunidade para quem está visando ganho de capital, valorização nas cotações. Mas e para proventos, Pablo? Como é que tá o Banco do Brasil? Eu já sei que para valorização tá barato, tem uma boa perspectiva, mas será que para dividendos é uma boa? E claro que é. Por mais que nesse curto prazo o banco possa pagar um dividendo reduzido, não é a primeira vez que o banco já paga baixos proventos por um curto período. Olha o que aconteceu aqui em 2020, baixo dividendo, 2019 baixo dividendo, 2018 baixo dividendos, mas em alguns momentos o Banco do Brasil explode o provento, paga muito, mas muito mesmo. E consequentemente aí, isso dá uma média na empresa de 8,28% ao ano. Então, o que a gente pode projetar para Banco do Brasil? Com essa recuperação no resultado acontecendo, voltando ali a lucrar uns 30 a 33 bilhões para 2027, quem sabe o banco não possa aumentar o payout. E com isso, pelo valor de mercado atual, o banco não possa pagar uns 10% de yield. Por mais que o Banco do Brasil não fique ali com payout baixo no curto prazo, se você pegar aqui, ó, 33 bi de lucro, multiplicar por 30%, ainda assim já seria melhor, já devido pelo aumento de lucro ao que ele paga hoje. Já pode estar voltando a pagar 7% de yield. Já é melhor do que ele está pagando agora, que é de 4 a 5%, tá? Então você já pode ter bons dividendos com o Banco do Brasil. Você aceita receber 6 a 7% no Itaú, por que você não vai aceitar receber 6 a 7% no Banco do Brasil? Por mais que o Itaú tenha mais qualidade, o Banco do Brasil tem muito upside. Então você vê aí que pode valer a pena você correr um prêmio de risco um pouco mais elevado aqui no Banco do Brasil. E se você pegar
menos payout, né? E multiplicar pelo um ROI médio longo prazo de 15% ao ano, ele cresce 10,5% ao ano na média. Então, supondo um provento de 8,5% mais uma taxa de reinvestimento, você conseguiria com o Banco do Brasil daqui para frente uns 22% ao ano na média, mostrando de que ele poderia sim ser um banco de altíssima rentabilidade. E detalhe, pessoal, detalhe, tá? Para quem comprou ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, para você que tem o banco aí há bastante tempo, já conseguiu aí uma belíssima rentabilidade. Se você pegar aqui as cotações das ações, somente com valorização, o Banco do Brasil entregou, ó, saiu ali dos seus 43 centavos para os seus, né, 25 reais, 26 reais a cotação, né? Você pega aqui 26 reais e divide por 43 centavos, o banco se apreciou uns quase 6.000% na cotação. E quanto que dá 6.000% de rentabilidade desde o Plano Real, lá dos anos 2000? Hoje estamos em 2026, então se você colocar aqui, ó, 6.000% de rentabilidade só em valorização, e você coloca aqui na calculadora durante 26 anos no tempo, pegando de 2026 para os anos 2000, você teve 17% ao ano apenas com valorização. Só que aí é que mora o pulo do gato, pessoal. O Banco do Brasil entregou 17% ao ano de alta na cotação, e ele entregou mais 8,5% na média de dividendos. E se você somar com uma taxa de reinvestimento, que o investidor pegou esse provento e reaplicou na própria ação, você pode ter tido ali uns 3% adicional. Então o banco desde o Plano Real gerou aí os seus 28% ao ano na média, dando quase 30% ao ano. Tem ideia disso? É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Por quê? Dada essa volatilidade no agronegócio, o banco em alguns períodos fica muito barato. Então assim, pessoal, eu acho que o Banco do Brasil é aquela tese tanto de volatilidade, que você vai ter que aceitar uma volatilidade maior na sua carteira, mas consequentemente você vai ter um retorno imensuravelmente mais elevado. Tá bom, Pablo, já entendi a tese de Banco do Brasil. Aparentemente hoje está barato se eu olho por essa expectativa, tanto de preço justo grátis, até mesmo PEG ratio do Peter Lynch, tá? Porque se você pegar aqui o PL e subtrair por um crescimento de 10,5% ao ano, você tem um PEG ratio de 0,57. O banco teria que dobrar na cotação para pelo menos ali valer o seu preço justo. Só que para proventos, você falou que ele pode pagar R$3 por ação. Você tem certeza? Bom, vamos para os cálculos. Vamos supor que o lucro do banco recupere para 37 bilhões, como estava no passado. Porque vai recuperar. Isso aqui é algo muito pontual acontecendo no agro, algo muito pontual acontecendo na carteira de crédito no Banco do Brasil. E como eu falei, né? Agora com essa queda aí na Selic, a gente pode observar que o custo de captação do banco vai começar a se reduzir. Isso vai aumentar os spreads do Banco do Brasil. Então já leva naturalmente a uma alta no lucro. Então se você colocar aqui, ó, novamente aquele payout de Banco do Brasil no auge, você pode ter aí, consequentemente, tá, um dividendo projetado de R$ 2,90 por ação. Então perceba que já atinge esses R$3. Se você colocar aqui em 2 anos, você mais do que ultrapassou R$3 por ação, pessoal. Nas cotações atuais de Banco do Brasil, você poderia receber 22% de yield. Soma reaplicação, soma valorização. Parece ser sim uma tese bem interessante. Só que eu já chamo uma ressalva aqui para vocês. É uma tese de paciência. Por quê? O investidor de Banco do Brasil, ele vai precisar ter paciência, porque vários momentos já aconteceu isso e ele sempre se recupera. Isso é culpa de quem? Claro, a gestão tem um pouco de culpa, isso é óbvio, tá? Até porque a gestão aí errou na concessão de crédito. Se eles não tivessem ficado emprestando tanto, né? Talvez esse cenário de um agro mais pressionado, talvez o lucro não teria caído nessa magnitude. Teria sim uma queda, não seria aquele lucro todo, mas cairia para uns 29 a 28 bilhões, tá? Mas caiu para 20 bilhões, né, pessoal? Então você vê que a gestão aí também acabou errando a mão. Em parte disso é culpa da gestão. Mas vamos ter que chegar num consenso, no meio termo. Não é totalmente culpa da gestão. Até porque se fosse totalmente culpa deles, lá no ano de 2024, o banco já estaria derrapando o resultado. Então perceba aí que também a inadimplência subiu demais e agora tem essa perspectiva de recuperação gradual no Banco do Brasil. E o mercado está trabalhando essa tese. Então você supor que a ação do banco vai cair para reajustar o provento, pode ser algo muito precipitado por parte de vocês. Porque hoje o mercado não está mais olhando para dividendos para Banco do Brasil. O mercado não quer mais saber de dividendos. O mercado quer saber de resultados crescentes e consistentes. Então o mercado vai precificar à medida que o resultado do Banco do Brasil for se recuperando. Então hoje pode ser sim uma oportunidade escondida, de valor oculto, né? Aqui o que o livro do Peter Lynch fala muito bem. Detalhe que eu deixei livros aí pra vocês, tá, pessoal? Então adquiram, não perca essa oportunidade. O livro do Peter Lynch, ele fala o seguinte, o jeito Peter Lynch de investir, de que existem oportunidades ocultas no mercado, as empresas que ninguém está vendo e que daqui a pouco bate uma surpresa e você acaba aí vendo que foi tarde demais não ter comprado. O Banco do Brasil pode ser uma dessas ações aqui, tá? Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim,
que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa é que ela é totalmente vitalícia. Segundo de conversa é que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto aí é que ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e já aí comentem se vocês têm Banco do Brasil na carteira de vocês. Em particular, tem as ações do banco. Tô comprando agora? Não estou comprando, tá? Atualmente estou comprando Itaú, porque eu pretendo fazer com que o Itaú chegue muito próximo do Banco do Brasil em termos percentuais na carteira. Então vocês vão ver eu comprando Itaú ainda por um bom tempo, só se a ação acabar subindo muito, né? Se o banco ultrapassar aí os 50, 48 reais, aí eu já prefiro ficar de fora, porque tecnicamente, pessoal, se o banco ultrapassar 50 reais, ele já ocuparia uma posição gigantesca na minha carteira, né? Daria aí mais ou menos mais de 70 mil investidos somente em Itaú. Então eu espero que a cotação continue assim, porque me dá a oportunidade de continuar comprando. Se a ação subir demais, eu parto para BB Seguridade, compro mais um pouco de Petrobras, compro mais um pouco de Vale, compro mais um pouco de Banco do Brasil, não tem problema. BR Partners, eu olho para essa carteira para médio e longo prazo e sempre vai surgir, pintar uma boa oportunidade. Não precisa ter pressa na acumulação aqui, olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!